É. E faz sim, viu? Essa pós, eu coordeno hoje 27 pós-graduações. Eu coordeno no Atami, lá em Mato Grosso do Sul. Eu coordeno a pós do Instituto JCS, lá em Palmas, em Tocantins. Mas esse projeto do Portal ESO, ele é maravilhoso. Por quê? É uma faculdade, a Inesp, em parceria com outras instituições, inclusive a UB, de alguns estados, se uniram para criar uma pós online. E essa pós, ela funciona assim, ela é online, porém, ela possui plantões de dúvida comigo, ou com outro professor da pós. Então, uma vez por mês, nós vamos conversar, nós vamos se ver, uma vez por mês. Só que você tem muita aula prática. Tem modelo de peça, tem material de apoio. Então, é muito legal. E é uma pós que você pode fazer ela em 16 meses, 8 meses, com calma, com muita calma. Participar dos plantões de dúvida é uma pós que te habilita a docência, é muito legal. O projeto é muito bonito. E o valor, né? É uma pós que custa 980 reais. Porque é, é, e sabe por quê? Porque até hoje eles vendem meus cursos. Algumas universidades, algumas instituições conhecidas, hein? Eles vendem cursos meus de regularização de imóveis por 7 mil, 8 mil, após 12 mil. Só que aula desatualizada. Eu tô 20 quilos mais fortinho, mais gordinho, né? Então, assim, eles não tiveram nem a preocupação de atualizar as aulas. Quando eu comecei a perceber isso, esse jogo de muitas instituições, pequenas e grandes, eu falei, quer saber, quem perde com isso é o professor e o aluno. Porque, né, a instituição ela engana o aluno, engana o professor. Aí eu falei, quer saber, eu vou criar um projeto. Fizemos o requerimento do MEC, o MEC autorizou, deu super certo. Então tem uma pós de qualidade a 980 reais. E deu tão certo o projeto, tem mais de 1000 alunos. O ano que vem vai ser lançada a pós direito médico, pós de direito bancário, muito legal, muito legal. E entra no site, dá uma olhadinha, www.portaleso.com.br. Tem mais de 50 cursos à sua disposição gratuitos, viu? Quer dizer escola Ah, tá. Que legal. Mudou bastante, né? Várias novidades. O CPC novo ele inovou, né? Ele inovou. Você lembra? Nós tínhamos que fazer a medida cautelar. Você pagava as custas e depois você pagava as custas do processo principal, né? Era esquisito, né? Era esquisito. Ah, que legal. Que legal. Conte comigo, viu? Essa mentoria é para te proteger, para te ajudar, para você dividir um pouquinho de responsabilidade, porque a advocacia solitária é tão ruim, né? Ela machuca a gente, né? Eu sei. Não, é muito ruim a gente pegar um caso e ficar à noite pensando nele, não consegue dormir, não é verdade? Ainda mais você, a doutora, e eu vejo que a doutora é uma pessoa do bem, uma pessoa nota 1000, decente, correta. E nós que somos do bem, que se preocupamos quando o cliente nos contrata, a gente não consegue nem dormir direito.
Então, dividir a responsabilidade ajuda no sentido de você ter uma tese atualizada, de você não errar, proteger o cliente e até a sua saúde, não é verdade? É. Conta comigo, conta comigo. Tá. Nossa senhora, o assunto é complexo, complexo. É. Eu tenho muitas dicas para eu te dar, viu? Com muito carinho. Deixa eu te perguntar, você tem esse meu livro aqui? É, é, tem vários. Eu tenho, acho que 27 livros publicados. De direito imobiliário, acho que vai para 8 ou 9. Mas esse aqui ele é muito legal porque ele tem tudo. É o direito imobiliário de A a Z. Mas esse aqui também você vai gostar, que é o advogado imobiliário de sucesso. Ó. Esse é muito legal. Nos cartórios, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu fiz uma sustentação oral e o desembargador, ele consultou na hora ali, né? Eu aguardando, dá orgulho, né? E aí ele pegou com gosto, sabe? Eu falei, nossa, que legal. Ah, legal. Legal. Tem muitas dicas que eu quero te dar, porque esse caso que você assumiu é um caso muito interessante para a sua carreira, para a tua vida profissional. É um caso que eu tenho certeza que você vai trabalhar bem e com isso vai gerar o boca a boca, né? Que é a melhor propaganda de um profissional, boca a boca, né? Né? Vai dar certo, sim. É engraçado, nós temos várias formas de regularizar um imóvel, né? Temos a forma judicial, temos a forma extrajudicial, temos a forma administrativa. O seu caso é um pouquinho híbrido, porque você pode tomar vários caminhos diferentes. Vai depender muito da prática, né, do local que você está atuando. Se a prefeitura e o cartório de registro de imóveis não for tão conservador, porque registrador tem um princípio, é engraçado, o registro de imóveis ele tem que seguir as normas da Corregedoria do Estado e também a Lei 6.015, que é a Lei dos Públicos. Só que o registrador e os outros cartorários, eles possuem a favor deles o princípio da autonomia. Então, o oficial de cartório, assim como o tabelião, ele não é obrigado a seguir uma ordem judicial, porque ele também é o Poder Judiciário, por delegação, e ele também pode fazer algo diferente de outro cartório. O cartório dizer que sim, de uma outra cidade, e ele falar que não. Né? Então, isso é muito comum. Por isso fica à vontade, viu? Você tem, mais que o professor, você ganha um amigo aqui. Quero que você fique bem à vontade nessa mentoria, tá bom? Como se você estivesse aqui presencialmente. Espera que você não vai tomar café comigo aqui, o café aqui é muito bom. O que a gente tem que fazer nesse caso? Eu sempre falo, regularização de imóveis é um ramo maravilhoso, apaixonante. Só que é um ramo que você tem que ter muito jogo de cintura. Porque num município não é igual no outro. Não tem padrão. Na nossa pós, eu faço reunião com os professores, como coordenador, e eu sempre bato um papo para a gente seguir a mesma linha na pós, uma linha correta, que é a linha prática. E aí eu estava falando com o professor, ele falou, olha, eu estava ensinando mais ou menos assim, professor Júlio. Eu falei, olha, tá errado, porque a nossa pós, nós temos um nível nacional. Nós atendemos advogado de todo o Brasil. Tem aluno até de Angola, da Argentina, fazendo, aluno que mora nos Estados Unidos, atuando lá nos Estados Unidos. Então, nós não podemos ensinar a ele um padrão, porque não existe. Nós temos que abrir esse leque e dar várias oportunidades para ele se achar e resolver. O cliente fica feliz e ele também. Essa é a nossa função, ele entendeu. No seu caso, o que eu faria?
eu iria na prefeitura para verificar se tem o setor a comissão de regularização fundiária. Você trabalha nesse setor? Estou falando com a pessoa, então. É. Entende, entende. 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 Que legal. É. Isso. Excelente. É. Não, excelente. Isso é muito bom, porque como você trabalha lá dentro, você já sabe que o Brasil é um país muito grande, né? Eu falo que não dá para administrar ele perfeitamente porque ele é muito grande. Por isso teve uma ideia lá atrás de dividir ele em 4 países, né? Eu brinco com isso. Talvez a situação estaria melhor ou não, né? Mas como você trabalha lá e você já sabe que essa regularização, essa comissão de regularização fundiária, ela não está tão pronta assim, ela não está tão fechada assim, então nós sabemos que o cartório, provavelmente da região, também não está pronto, né? Que é uma realidade, uma coisa acompanha a outra. Então eu já deixaria de lado. Eu iria através da REURB realmente quando existe uma comissão muito pronta, muito experiente e principalmente o cartório competente de imóveis dá o aval. Porque a doutora que trabalha nesse departamento de REURB, da Comissão de Organização Fundiária, claro, entende. Entende. Já vai mandar em malote, né? Vai mandar para resolver, né? Fica difícil, né?
a doutora vai concordar comigo. O Brasil é um país de muito enfeite, muito pavão, né? Sai ali da regularização fundiária e venderam para o brasileiro que é regularizar tudo, não é assim? E a mesma coisa acontece com o uso capião extrajudicial. Do jeito que as pessoas falam do uso capião extrajudicial, parece que é algo muito simples. E quem atua na prática, todo dia, sabe que não é. Sabe que muitas vezes o tabelião não faz, porque ele é mal remunerado. O registrador também não faz o registro. Tem que ser uma situação que pode ter litígio, tem que ser muito perfeita em relação às provas, à documentação. E caso de uso capião normalmente não é assim, porque normalmente a pessoa não consegue nem pagar IPTU. A doutora já me falando isso em relação à REURB, a real situação, seria uma oportunidade de tentar por ali. Então nós vamos na oportunidade que é a oportunidade de feijão com arroz, que eu falo, mas resolve. Porque muitas vezes a REURB, ter trabalho com a REURB e não dar registro, o cliente ele não vai resolver o problema. Não vai resolver. E nós sabemos que aquela certidão de realização fundiária ela é bonita, mas não resolve, porque ela não entrega registro no cartório. Então eu iria para onde? Eu iria sim na possibilidade de fazer os capiões individuais. Então eu pegaria as famílias, como que isso é feito? Pode ser feito uma associação, pode não ser feita uma associação e ter um representante, pode ser tratado com cada um de forma individual. O que eu oriento a doutora, que eu quero o seu bem muito mesmo, eu não quero que a doutora entre numa fria, porque eu vejo que a doutora é uma pessoa do bem, não faça, doutora, uso capião coletivo. O uso capião coletivo, nesse caso específico, apesar que a teoria, né, concurso público, o exame de ordem, fala muito desse uso capião muito cobrado, mas na prática não funciona. O judiciário não tem ajudado nas ações de uso capião coletivo. O Ministério Público tem criado muito problema, principalmente onde a doutora está. As fazendas têm implicado muito em relação a isso. O uso capião coletivo é interessante quando é a Defensoria Pública que está fazendo e está atuando. Aí existe um olhar clínico, porque é uma instituição. Quando é um advogado, aparece o papel timbrado do advogado ou advogada particular, infelizmente, se a doutora distribui uma ação de uso capião coletivo, a doutora vai ter um problema real de administração, de gestão do escritório para receber, porque se um cliente não paga, infelizmente a doutora não vai poder sair do processo. O problema que nós vamos ter de matéria material, de situação material, e acontece muito, no uso capião coletivo, se um tem uma área maior, é a hora que vai ser feita uma perícia, o técnico, né, o topógrafo, o engenheiro civil, e ele constatar que alguém tem uma área superior a 250 metros quadrados, ou a própria área, né, ela acaba sendo superior, também tem dado aí, na conclusão, o pedido negativo. Então também é um problema sério. Então nós temos um problema de gestão de escritório, temos um problema de direito material e processual. A doutora está advogando para o município e não para os moradores. Tá. Eu tinha entendido. Entendi. Mas nessa situação, aí é interessante, porque o uso capião individual, eu tinha entendido aqui que a doutora estava advogando para as famílias. Se a doutora estivesse advogando para as famílias, o uso capião coletivo seria um risco de gestão de escritório, material, processual. Como a doutora está advogando para o município, aí sim, aí eu acho que vale a pena puxar essa carta na manga e trabalhar com o uso capião coletivo, porque a regularização vai ser feita em massa. E por trás tem a prefeitura. A doutora foi contratada por trabalho técnico, não foi? Intelectual. Tá. Então, esse time... Tá. Termo de posse, ótimo. Então, não. Agora, doutora, me fala uma coisa. A doutora consegue utilizar o papel timbrado da prefeitura? Tem essa autorização? Ótimo. Então, aí sim. Aí eu acho que é muito válido trabalhar com uso capião coletivo, porque o timbrado é a prefeitura. Então, existe uma situação onde as outras fazendas, a União e o Estado, né,
vão acabar enxergando com bons olhos. A chance de dar errado, diferente da situação inversa que eu tinha te adiantado, é muito menor. A chance de dar muito certo é muito maior. Então, eu faria assim, uso campeão coletivo, faria uso campeão coletivo, não, eu até explicaria na peça, que apesar de ter já tentado outros meios, como a regularização fundiária, mas verificando a possibilidade de insucesso, né, diante do cartório ou da entrega de documentos, decidiu fazer a uso capião para regularizar o sistema registral e posteriormente regularizar junto ao município, porque isso facilita, né? Quando a gente consegue regularizar no cartório de imóveis, fica fácil você regularizar no município. Você fazer o inverso facilita muito. Então eu usaria esse fundamento. Eu batiria muito do princípio da função social da propriedade. Então eu faria uso capião coletivo, eu abriria uma preliminar, viu, doutor, nesse uso capião, informando a necessidade do polo ativo da ação. Por quê? Aí onde a doutora advoga, o Ministério Público tem feito o quê? O Ministério Público, nas ações coletivas, ele tem falado, dado a opinião, a manifestação, no sentido de desmembrar o polo ativo da ação. Então o Ministério Público ele tem um costume aí, igual São Paulo, juiz, essa ação coletiva ela é uma ação que ela se tornou muito complexa, ela deve ser analisada de forma mais detalhada, orienta a fazer o desmembramento. Só que se o juiz for na onda do Ministério Público, a doutora vai ter uma dor de cabeça, porque desmembrar, o juiz pode pedir para desmembrar 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Então a doutora vai ter um trabalhão. Então, para evitar isso, eu já criaria uma tese preliminar. Então ficaria assim, endereçamento, qualificação das partes, uso capião coletivo, mas antes dos fatos eu abriria uma preliminar da necessidade de utilizar o polo ativo em nome de todos, para facilitar. Esse uso capião, doutora, para pegar o Ministério Público e não tomar uma invertida no sentido de desmembrar tudo, teria que fazer o quê? Teria que utilizar a função social da propriedade como tese, mas também a economia processual, o princípio da economia processual. Eu faria esse uso capião da seguinte maneira, doutora, com muito carinho, para te ajudar. Nessa preliminar, eu trabalharia muito com princípios, para entrar na cabeça do juiz e da juíza, do Poder Judiciário. Excelência, o polo ativo se faz necessário, uma vez que essa ação tem o objetivo de resolver, solucionar um vício registral, solucionar uma questão de direito de moradia, com base no princípio cooperação, princípio da cooperação, previsto no novo Código de Processo Civil, princípio da economia processual e da celeridade processual. Eu não deixaria de mencionar. Também. Nossa. No final das contas, todo mundo erra, né? Nós tivemos uma decisão onde o juiz ele julgou inventário por comoriense. Só que o cartório não fez o registro. E aí os alunos que fizeram a ação, marido e mulher, vieram até aqui porque eles ficaram assustados, porque o cartório não fez o registro. O cartório está errado, né, professor Júlio? Aí eu falei, não está errado. Vocês acabaram errando, infelizmente, o inventário, e o juiz também errou. O juiz não se atentou que não cabe comoriência a morte simultânea, porque ela morreu de manhã, ele morreu à tarde. Foi no mesmo dia, mas não foi no mesmo desastre, no mesmo acidente, né? Então o judiciário tem errado muito e umas teses malucas a gente vê pelo município, pelo estado, né? Eu também tenho eu também tenho um cargo de procurador aqui em São Paulo, né? Eu também atuo. Hoje eu pedi o afastamento porque o escritório cresceu muito, então eu estou naquela função de afastado. Não sei, acho que não volto mais, mas eu exerci a função e gostei muito, e eu exerci sempre a parte
possessória do outro lado, desapropriação, cheguei a fazer uso capião também. Nessa situação que a doutora está, a ação nós já sabemos, é a ação de uso capião coletivo. Mas é importante trabalhar muito bem nessa ação para não ocorrer o quê? Essas falhas. O Ministério Público ou parecer da Fazenda, da União, ou do Estado pedir desmembramento do polo ativo, porque é onde vai te dar um trabalho muito grande, doutora, e vai perder a efetividade do processo, entendeu? Agora, o pulo do gato que eu queria contar para a doutora, inclusive aconteceu um caso comigo lá na Procuradoria, nós já perdemos uma ação dessa porque nós pedimos a perícia e a antecipação da perícia. Então, o que eu oriento fazer? Pede a antecipação da perícia, mas se possível, se já tiver esse documento, talvez tenha, junte a planta mineral descritiva, a topografia. Já tem isso? Já tem. Ótimo, ótimo. Porque nós tivemos sim, no passado, uma dor de cabeça em relação a isso. Então, dá para pedir. E outra dica também, doutora, como esses imóveis já possuem matrícula, dá para pedir também a averbação premonitória. Então, o juiz, aceitando, deferindo o pedido, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um mandado judicial ao cartório, ou a doutora mesmo vai retirar, e leva no cartório de imóveis. O juiz, através desse mandado judicial, que chama averbação premonitória, ele vai obrigar o cartório a fazer a averbação na matrícula do imóvel, que existe uma ação coletiva em andamento de uso capião. Isso é sensacional, porque a doutora consegue dormir em paz. Fala, meu serviço foi feito, está até na matrícula, para todos os efeitos. Para o efeito dos moradores e para o efeito para demonstrar para o município que a doutora prestou um bom serviço. Também uma dica de ouro, viu? Averbação premonitória. Doutora, não, eu não faria. Eu não faria porque nós temos uma questão, primeiro que é uma questão de vício registral, a gente precisa resolver, de interesse social, coletivo. Segundo, que nós temos uma situação que o inventário, ainda mais para essas pessoas de baixa renda, não vai resolver, não vai regularizar nada. O inventário por si só, tanto judicial como extrajudicial, não regulariza o imóvel. Então eu não faria por questões realmente de não resolver e não vai entregar um fim, não tem nenhum fim que vai nos ajudar nesse sentido, entendeu? Pode. Não ia resolver, porque não ia regularizar o imóvel, né? Não ia dar aplicabilidade. O que eu faria nesse caso? Esse uso capião coletivo, mas aí o que eu faria? Na inicial, doutora, na nossa inicial, que agora é nossa, estou te ajudando aqui com muito carinho, eu mencionaria o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, que cabe o uso capião independentemente de inventário. Foi a terceira turma que decidiu isso. Então eu usaria essa jurisprudência, dizendo que não existe necessidade de fazer inventário de posse, porque ela não vai regularizar o imóvel por si só. Então eu usaria. E é fácil de achar, viu, doutor? Olha, eu vou digitar para você aqui, doutor, olha só. Ó. Você está no celular? Vê se aparece. Vai aparecer. Ó, aqui, ó, um exemplo, né? Ó. Hoje em dia, o Google está nos ajudando aqui. Ó. Deixa eu ver. Foi. Ó, uso capião de herdeiro. Se digitar assim no Google, ó, ele já dá aqui. Ó. No Brasil tem consolidado o entendimento que um herdeiro pode sim usucapiar, desde que preenche os requisitos, os pressupostos, posse, mansa, pacífica, nos dome. Tá vendo? Então acha a jurisprudência com facilidade, ó. E aqui nós temos a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ó, que legal, ó. É possível haver uso capião entre herdeiros, ó. Tem várias jurisprudências nesse sentido. Tem muito juiz conservador,
que não conhece a matéria acaba falando bobagem, né? Eu falo que acaba dando trabalho. Mas está pacificado, né? O assunto está pacificado. Agora, doutora, eu também não deixaria de usar essa tese, ó. Também você vai achar no Google, olha que fácil, ó. Uso capião complementar, ó. Por quê? Porque também o Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma especificamente, ela decidiu que pode você fazer uso capião e o prazo ser contado da posse também no decorrer do processo. Por que eu estou te falando isso, doutor? É mais um pulo do gato com muito carinho para te proteger. Porque a ação coletiva, sempre acontece isso. Um prova muito bem a posse de 5 anos, que é o requisito desse uso capião. Mas sempre vai ter a ovelha negra que não vai conseguir provar. Então, se tivesse a ovelha negra e sempre tem, a doutora já criou dentro do seu uso capião uma estrutura, uma tese para defender isso. Ou seja, se a ação durar 3 anos, você ganha o uso capião, mesmo o autor tendo só 2 anos de posse, entendeu? O croquis desse uso capião, até para te ajudar, eu penso nele mais ou menos assim, olha que legal, ó. Um endereçamento, qualificação que vai te dar um trabalhinho, né? Caixa alta, o nome da peça. Então, ação de uso capião coletivo. Uso capião não tem réu, então não é em face de ninguém. Não precisa incluir o réu, não tem réu. Nós vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula, mas isso não quer dizer que é réu. A gente fala réu de mentirinha para incluir no sistema no TJ, né? Mas aí ficaria assim. Antes dos fatos, preliminar. Esse uso capião, peço a devida atenção, pois é um uso capião coletivo, de caráter, tem uma função social, com base no direito de moradia. Requer aqui vossa atenção para explicar que essa ação de uso capião tem a função de regularizar um vício registral. Aí eu falo, né? A doutora vai falar do seu jeito. Princípio da função social da propriedade, direito de moradia, falar também da cooperação, que é o novo princípio do Código de Processo Civil, para o juiz entender que a doutora precisa da cooperação, que é o município atuando, né? Falaria da economia processual e da celeridade. E eu falaria também nessa primeira preliminar, a preliminar 1, que não pode mexer no polo, que qualquer alteração no polo ativo da ação seria uma afronta à economia processual e à celeridade processual. Que o polo foi constituído dessa forma justamente para entregar celeridade. Por quê? A doutora já está batendo no entendimento local do MP, porque o MP vai vir com isso. Com essa tese, pode ser que o MP desista. Ah, não, realmente entendi que tem uma função social, uma função diferente. Essa é a preliminar 1. A preliminar 2, eu falaria o quê? Da antecipação da perícia. Excelência, por se tratar uma situação de ação coletiva, é muito importante a antecipação da perícia para que não ocorra nenhum erro, nenhuma nulidade na instrução processual. Então, também pediria, sim, a antecipação da perícia. Ficaria com a terceira preliminar. A terceira preliminar seria o quê? Seria a averbação premonitória. Excelência, como estamos tratando aqui de uma questão de muitas famílias carentes, é importante essa averbação premonitória para que possamos juntos evitar fraudes, né? Fraudes, golpes, entre outros problemas que podemos ter com uma ação coletiva. E aí eu abriria uma quarta preliminar. A quarta preliminar eu falaria da justiça gratuita, né? Tem que ser, né? Falaria da justiça gratuita, que não tem até fundamento tributário, que não pode ter, né? Aí usaria lá. Depois, aí eu faria o quê? Eu já iria para os fatos. Nesses fatos, a grande dica que eu dou para a doutora, não dá para ficar batendo na história de cada um, porque senão fica uma peça que não vai ter fim. Né? Tem que ser algo geral. Mas não esquece, nos fatos, doutora, de incluir a localização do imóvel, conforme o Google. Recorta lá no Google a imagem do terreno, né? E também aquela qualificação que também aparece no Google. E coloca lá na sua peça, porque o cartório tem exigido isso, o cartório local. Eu tive um registro negado aí por causa disso. Um aluno fez uma ação de uso capião, depois ele passou para mim, porque era uma ação do pai e da mãe, então ele não quis mais fazer, ele desistiu. Aí o que eu fiz? Eu tive que ir até a região para conseguir fazer o registro, e aí o cartório justificou que a inicial não tinha isso. Como que nós fomos resolver essa situação? Nós tivemos que fazer uma planta atualizada, uma topografia atualizada, com alguns requisitos. Aí resolveu. É para evitar essa dor de cabeça também. Nos fatos eu falaria da posse, mas pacífica, nos domínios, função social. Eu falaria também do enunciado 492,
eu acho que é muito importante, vai ajudar muito a doutora. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil fala que a posse é um direito autônomo, né? Então eu falaria desse enunciado, porque apesar de ser um enunciado conhecido por muita gente estudiosa, mas você pega às vezes o juiz ou a juíza que não está afim, já está totalmente desatualizado, ele nem sabe que existe, ele continua achando que a posse é direito real. Então jogaria esse enunciado de destaque. E eu também trabalharia nessa ação, isso é importante também, doutora, até para a doutora ter uma proteção, porque ação coletiva pode aparecer de tudo, pode brotar proprietário onde não tem, né? Isso é muito comum. Então eu usaria também a súmula 237 do Supremo. A súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Por quê? Porque vamos dizer que apareça alguma coisa. E pode aparecer. A ação de uso capião coletiva é uma ação complexa. Então a chance de aparecer, brotar alguma coisa é grande. Aí a doutora já tem a linha de defesa. Se a doutora for atuar o outro, né, assessor jurídico, tem a linha de defesa. A doutora já deixou pronta para ele ou para ela. Olha que legal. Né? Já deixou pronta. Aí eu trabalharia nessa peça também a posse exclusiva. Fala muito da posse exclusiva, em caixa alta. Isso tem ajudado muito o judiciário. Dizem até, no último livro que eu lancei, eu até mencionei isso, que o uso capião deixou de ter 3 requisitos pressupostos, passou a ter 4. Qual que é o 4º requisito segundo o Supremo? A posse exclusiva, né? Então eu não deixaria de mencionar a posse exclusiva, não. Acho que ajudaria bastante. E aí eu mencionaria também a súmula 487. 487 do Supremo, que diz o quê? Que numa discussão de posse prevalece quem tem o domínio. Então por isso a doutora quer o domínio, o registro. Por isso o município quer ajudar nesse sentido. Porque em qualquer discussão futura de posse prevalece quem tem o registro. Aonde que eu quero entrar aí? É colocar na cabeça do Poder Judiciário, se você resolver isso aqui, você vai resolver uma ação só. Se você não resolver isso aqui hoje, a favor do município, o que vai acontecer? Numa discussão de posse, vão ser várias ações. E aí o Judiciário, opa, eu preciso bater meta no CNJ. Essa ação está me ajudando. Deixa eu ajudar também a procuradora, a assessora jurídica do município. Viu? Você viu como ganhou corpo esse uso capião? Tá forte, hein? Tá forte. Eu falo que 487, e aí a doutora queira ou não queira, criou nesse uso capião, deixou ele robusto, né? Então, qual que é a nossa intenção? Amarrou tudo. Ou seja, nós pegamos o MP, que pode implicar, MP local, que tem feito isso, pegamos o Estado e também pegamos aqui uma União, e o juiz, se ele quiser se livrar da ação, ele aplicando uma jurisdição defensiva, ele não consegue. Nós, queira ou não queira, nós amarramos todo mundo aí, viu? Doutora, também eu dou uma dica com muito carinho, viu? Para ficar bem forte essa peça, a doutora merece isso, que é muito estudiosa. Eu abriria um tópico também, falando também da ação publiciana, do direito da ação publiciana. Do direito da ação publiciana. Aí eu quero explicar para a doutora o que é. A doutora lembra dessa ação? Lembra? Não, fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar. E eu quero muito que você faça a minha pós, vou ficar feliz, hein? Publiciana. Que alguns confundem com aquela ação pauliana que não tem nada a ver. A pauliana tem nada a ver. Porque fica tranquila. A ação publiciana, a doutora abrindo um tópico, a doutora vai mostrar muito conhecimento para o juiz ou a juíza. E aí o juiz ele vai ter um certo receio, porque 99% dos advogados não conhecem essa ação. Os magistrados também esqueceram. A ação publiciana é uma ação que é doutrinária e jurisprudencial, ela não tem lei, não tem artigo. Mas o que faz essa ação? Eu tenho o direito de fazer uso capião, e eu não fiz. E eu perdi a posse, então eu posso fazer uma ação publiciana para recuperar esse imóvel. Se tem uso capião em andamento coletivo, e alguém perdeu essa ação, ou no decorrer do uso capião, perdeu a posse, cabe a ação publiciana. Então, levantar essa questão dentro da ação, abre os olhos do judiciário, que se não resolver dessa forma, mais leve, vai ter futuramente problemas individuais. Então a ação publiciana é uma ação que a doutora vai demonstrar conhecimento. Como a doutora já está demonstrando que conhece o enunciado 492, e falar da ação publiciana mostra o quê? Que está muito preparada. Ou seja, o juiz, a juíza, o assessor, que a gente sabe que muitas vezes não é o juiz que julga, né? O assessor, a assessora, ele vai falar, opa,
aqui eu preciso fazer com calma, eu não posso fazer copia e cola, senão vai dar problema. Então é muito bacana. Deixa eu mostrar para a doutora como ela acha aqui, olha que legal, ó, bem tranquilo também, tá? Eu gosto sempre de mostrar para ficar fácil para você, com muito carinho, tá? Isso é respeito a você, ó. Olha que legal, ó. Só digitar aqui, ó. Ação publiciana. Ó que legal, ó. Ó. Ação publiciana é ação real, ou seja, é uma ação que ela não é considerada uma possessória, é uma ação considerada como caráter reivindicatório. Ó o que está escrito aqui, ó. Ação publiciana é a ação real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por usucapião, ainda não declarada por sentença. Visa garantir a posse, declarar a propriedade pela usucapião e por isso é chamada reivindicatória do proprietário de fato. Olha que coisa linda, hein? É emocionante, não é? Até arrepia. Né? Não, arrepia porque é muito bacana, né? Você vê, o seu usucapião vai fechar de um jeito que está completo. Completo. Tá. Ah, tá. Ah, tá. Tá. Seria interessante. Seria interessante, por quê? Porque no passado nós aprendemos na graduação isso, que não cabe o usucapião de bens imóveis. Mas isso mudou. Nós temos várias decisões. O grande exemplo que eu dou é o usucapião de CDHU. Hoje é possível, tem várias jurisprudências nesse sentido. Então eu orientaria a fazer mesmo, porque o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido também. Não é o imóvel público que tira o direito de usucapião. É a destinação. Eu posso fazer a resposta correta e prática, eu posso fazer usucapião de imóvel público? Pode. Mas essa resposta ela vai ser respondida quando eu fico sabendo a finalidade desse imóvel. Que nem finalidade imóvel público para destinação social. Não cabe usucapião. Uma destinação social como um hospital, uma escola. Né? Imóvel público, entendeu? Poderia, porque lá é moradia. Imóvel público para destinação de todos. Praia, calçada, rua, também não pode. Mas um imóvel público que ocorreu o abandono e é utilizado para fim de moradia, então ele cumpre o princípio constitucional do direito de moradia, é possível. Foi daí que tiraram o entendimento e o fundamento do usucapião do CDHU, que começou
com essa avalanche de ações de imóvel de uso capel de CDHU. Isso. Coab, né? Imóveis populares. A jurisprudência no Brasil ficou muito forte nesse sentido. Por quê? Sentado lá no receita. Ah, tá cheio, né, doutora? Tá cheio. E na nossa área, eu vejo que cada vez mais, infelizmente, né, doutora, as pessoas estão mal preparadas, tá faltando humildade. O que a gente está fazendo hoje, uma sessão de mentoria, isso é a respeito à nossa carreira, à nossa profissão, mas as pessoas, os alunos, eu dou muita aula na pós, mas eu dou aula na graduação também, né, em algumas instituições conhecidas, e eu vejo que o aluno não aparece na sala, é um pouco o caso, né? Como que amanhã ou depois ele vai defender, ele ou ela, o interesse de alguém? Não tem condições, né? Não tem. É muito triste. Doutora, o que a doutora precisar, eu estou à disposição. Eu quero que a doutora saiba que ganhou um amigo aqui, tá bom? Conta comigo, espero a doutora na pós. E os livros, eu te indico esse aqui, ó, que vai te ajudar. Todos são muito bons, mas esse aqui tem teses novas, a pós alternada. Eu falo também dos novos dos campeões, tá? Então é bem legal, tá bom? Sucesso, conte comigo sempre. E uma felicidade muito grande de conversar com você, conhecê-la. Uma mentoria para a nossa procuradora. Um grande abraço, viu? Fica bem. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Mas aí a gente vai falar sobre isso. Aí a gente vai falar sobre isso. É que eu vou explicar para a senhora. Na época, nós somos limitados a 4 vezes falar na contestação, de forma muito exclusiva. Por esses fatos novos, é fase recursal. Conseguindo melhor agora? Para eu te botar? Então, esses fatos novos a gente não consegue colocar na réplica, porque a réplica é um recurso que a gente usa para anular a pessoa que tem a contestação, exclusivamente. Entendeu? Aí o que eles falaram na contestação, a gente rebate na réplica. Esses fatos novos a gente tem que apresentar na fase do recurso, entendeu? Porque agora eu vou mandar para a senhora, o protocolo, inclusive, mandar uma petição na íntegra, a senhora vai responder. A réplica é feita assim, a gente precisa estruturar os tópicos de acordo com o que eles falaram. Aí foi o que a senhora falou comigo no WhatsApp, que eu fui pontuando, fui estruturando o que a senhora falou, com termos jurídicos, né, embasando, colocando os fatos constitutivos. E é isso, a réplica não precisa ter muito fato novo, inclusive ela não pode. Pedido de ter fato novo até para diminuir a demora do processo. Aí esses fatos novos geralmente ficam na fase de colocar razões, na fase do recurso de apelação, por exemplo. Aí a gente consegue usar tudo que a gente tem. Aí eu conversando com a senhora, a gente vai conseguir mais fatos constitutivos, mais para organizar, depois a gente Vamos lá. se organizar